Fala aí, gente, boa noite para todos. Hoje eu tô aqui para falar um pouco de empreendedorismo mesmo com vocês. O título do vídeo é esse mesmo. Não empreenda antes de assistir esse vídeo, tá? Eu quero te passar um pouco da minha trajetória de 5 anos, tá? Para você que ainda não me conhece, me chamo Vitor, sou um empreendedor desde os meus 17 anos, tá? Comecei em dezembro de 2019, tá? Já empreendi no ramo de barbearia e no de multimarcas em moda, tá? E eu quero compartilhar com vocês algumas lições, princípios, tá? Princípios inegociáveis e o que vai te diferenciar daqui para frente, porque estamos vivendo uma nova era do empreendedorismo, onde o comportamento do consumidor está mudando drasticamente, tá? Nossa sociedade está se tornando cada vez mais tecnológica, onde o jogo da atenção está cada vez mais feroz, certo? Antigamente o seu concorrente, por exemplo, se você vendia semijoias, era só o concorrente das semijoias. Hoje não. Hoje o seu concorrente também é aquele cara da loja de sapatos, também é aquele cara da loja de relógios, porque o seu potencial cliente e o seu cliente tem uma determinada renda, certo? E essa disputa de atenção está querendo receber a atenção dessa pessoa, né? Então, as marcas daqui para frente que jogarem melhor nessa comunicação, nesse mecanismo invisível, vão se destacar daqui para frente. Quero falar para vocês que hoje eu estou começando minha vida do zero, tá? Fechei barbearia, fechei loja de roupa, foram negócios que não deram certo, mas não deram certo não porque o ramo é ruim, nada disso. Foram ruins por falta de competências minhas, tá? Por falta de habilidades, por falta de saber fazer uma gestão, saber fazer um bom marketing. E eu quero que você entenda esses princípios que eu vou te passar agora para você não cometer os mesmos erros que eu cometi, tá? Quando você pensar em empreender algo, se você está pensando em empreender algo, em algum setor, em algum ramo, cara, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a ideia romântica da sua cabeça de que isso é muito legal, isso é muito, sabe, isso é muito fantástico. Você ficar imaginando como que ia ser você empreendendo naquela área, porque, cara, quando você começa dessa forma, você está focando todo o seu empreendimento, todo o seu negócio em você e nas suas sensações e nas suas emoções, e não no que realmente precisa ser focado e entendido. Negócio, gente, CNPJ, ele não tem sentimento, ele não tem apego. Dinheiro, ele é matemático, ele não leva desaforo, cara. Se você agir errado, agir com indisciplina, com dinheiro, com decisões com o seu negócio, você não vai pra frente, você vai quebrar, você vai falir. Não é jogo de sorte, tá? Não adianta você contar com a fé o tempo inteiro no seu negócio. O seu negócio tem que ser construído em cima de previsibilidade. Enquanto você não entender esse jogo, você vai estar fora dos negócios dos próximos anos. Enquanto você não entender que o jogo daqui pra frente, o jogo sempre foi isso, só que como antes da Revolução Industrial existia mais demanda do que oferta, as empresas, as grandes indústrias e empresas não se preocupavam tanto com isso. Hoje em dia, pós-revolução industrial e agora pós-revolução tecnológica,
existem mais ofertas do que demanda. É igual eu expliquei no começo do vídeo. Não é o cara que você... O seu concorrente do seu nicho, ele não é seu único concorrente. Você está disputando atenção com vários outros mercados ao mesmo tempo. Então o jogo da atenção está ficando cada vez mais caro. E só vai se destacar quem jogar esse jogo de forma muito assertiva. Eu iria dizer até de forma profissional, só que se você for um cara estudioso e entender o que eu estou falando aqui, você se dedicar dentro disso, lógico, você nunca vai ganhar de uma equipe, sendo uma pessoa dentro de um quarto, dentro de um escritório sozinha. Então o jogo aqui é você entender e aumentar o volume e agregar gente ao seu time o mais rápido possível, né? À medida que você for crescendo e escalando a sua operação do seu negócio, para você bater de frente, né, com as médias empresas. Porque com as grandes empresas, cara, para bater de frente é um jogo de muito longo prazo, um jogo de décadas, para você pensar em chegar naquele nível. A não ser que você tenha um investimento de um fundo multibilionário, né? Aí você vai saltar velocidades, degraus muito altos. Mas aqui eu tô falando com o brasileiro médio que vai ver esse vídeo, às vezes ele nem tem recurso, às vezes ele tem 10 mil, 50 mil guardado, tá querendo empreender, ou sai uma carta de crédito no banco e ele tá pensando em pegar essa grana para empreender. Então vamos lá, continuando. Cara, primeiro ponto, você precisa, antes de criar produtos, criar ofertas, entender totalmente as dores do público que você quer atender. O que motiva essas pessoas? Quais são os desejos? Quais são as aspirações? O que essas pessoas pensam? Porque as suas ofertas e o seu produto e o seu negócio, ele vai ser muito mais assertivo se ele tiver um alvo que seja o potencial cliente e não você mesmo, e não o achismo. Eu quebrei, gente, porque eu montei negócios baseado em mim, no que eu achava que era certo, no que eu gostava, e não no que o potencial cliente, as minhas principais personas, estavam querendo do meu produto e do meu serviço. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: antes de vocês empreenderem, cara, façam um estudo de mercado e façam principalmente um estudo das dores, dos desejos, daquilo que você quer atender, cara. Não crie produtos na sorte, não crie negócios na sorte, não pegue um empréstimo com o banco na sorte, por tentativa e erro, cara, porque você tá jogando contra você mesmo. Pode dar certo, mas é muito difícil, cara. Você tá jogando como se fosse uma aposta. Se for para apostar, cara, pega essa grana e vai pra Bet 365, cara. Vai fazer uma aposta no mercado esportivo, aí você acompanha lá. Até acho que mais fácil você acertar do que empreendendo, ainda mais no cenário que a gente tá. Hoje é dia 30 de abril de 2025, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil, no governo Lula em si. Então o cenário tá caótico para quem vai empreender. O café virou ouro, entendeu? Com 40 reais tu vai comprar 2 pães e um café pilão. Com 40 reais tu vai comprar isso. Pode ir no mercado hoje que tu vai comprar isso. 40 reais, um café pilão e 2 pães. E é isso, cara. Faça um estudo, cara, de mercado antes. Entenda das dores do seu público antes de criar produtos. Não vá na tentativa e erro, não vá na sorte, porque você vai evitar frustração. Outro ponto, estude um mínimo, cara, um mínimo de gestão financeira, uma gestão simplificada. Não vá na tentativa e erro, não administre o dinheiro de qualquer forma. Você tem que separar a conta PJ, pessoa jurídica, da sua pessoa física. Você tem que definir um salário do primeiro dia que você abrir a porta da sua empresa, cara. Não inicie sua empresa sem definir um salário para você. Ah, Pio, mas eu tô começando agora, eu não tenho nem ideia de quanto eu vou faturar no primeiro mês. Aí, cara,
que entra o jogo que eu tô te falando. Se tu fizer um estudo de mercado, um estudo de persona, se tu se preparar para fazer um grande lançamento da tua marca ou do teu negócio, você sim vai ter uma previsibilidade de faturamento, cara. Porque você vai fazer uma antecipação antes de fazer o lançamento da tua empresa. Que eu te indico fazer esse lançamento, obviamente, usando redes sociais, Instagram e TikTok. Você vai ter uma noção por conta do burburinho que você vai gerar nas pessoas que estão esperando o lançamento da tua empresa. Você não vai simplesmente abrir as portas igual a maioria faz, igual eu também fiz a minha vida inteira, simplesmente abrir as portas e estamos atendendo, abrimos aqui um negócio. Não, gente, esse jogo está ultrapassado, esse jogo não funciona mais. Tem muitas empresas no mercado, o jogo da atenção está feroz, as pessoas não estão dando atenção para coisas medíocres, para coisas mais do mesmo. Não estou falando para você que você tem que ser um super mega profissional diferenciado, mas você tem que saber o que você está fazendo, cara. Até esbarrei aqui, até confirmou. Você tem que saber o que você está fazendo, cara. Começo, meio e fim. Você tem que entender uma emoção principal da sua persona. Identificou uma persona, estudou a persona, entendeu? Trabalha uma emoção principal dessa persona, cara, na antecipação do seu produto, do seu serviço, durante o consumo do seu serviço e o pós-consumo do seu serviço, cara. Porque, cara, o jogo aqui, se você errar em alguma ponta, você vai perder para o teu concorrente, e às vezes esse teu concorrente ele nem é do mesmo mercado que o teu. Se você falhar em algum desses pontos, na hora de atrair, na hora de gerar antecipação e despertar o desejo dessa pessoa, na hora que essa pessoa tá indo fazer a compra no seu site, no seu e-commerce ou no teu negócio físico, e após ela ter feito essa compra, cara, eu andei acompanhando uma galera que é muito forte nisso que eu tô falando e tive insights absurdos. Hoje mesmo eu vi um cara falando assim, ele é especialista no mercado digital, ele tem um ecossistema multibilionário, fatura bilhões por ano. Assim que o cliente compra o produto dele, em 5 horas após a compra, vem um representante do produto ou da empresa, liga diretamente para o lead, para o cliente que fez a compra, dando os parabéns por ele agora fazer parte da família, fazer parte da comunidade, fazer parte do movimento. Ele liga parabenizando a pessoa. Cara, imagina, eu nunca recebi uma ligação após um consumo de um produto, para mim foi uma novidade, mas imagina você fazendo uma compra de um produto em si, recebendo uma ligação de um representante te parabenizando por fazer parte da comunidade, te dando as boas-vindas, ensinando as boas práticas, dizendo o que está acontecendo, o que está por vir, quais são as expectativas. Cara, você pode achar que eu tô falando que é besteira, cara, mas a gente é ser humano. A gente é 85% emocional. Cara, quando isso acontece, naturalmente a gente se sente acolhido, a gente se sente parte de uma família, cara. E isso é saber jogar o jogo das emoções. Isso é saber se relacionar com as pessoas. E é o que eu tô te falando, daqui pra frente só vai jogar o jogo quem entender de relacionamento, de emoção, no antes, no durante e no pós. Ainda mais com esse bombardeio de informação, essa guerra de atenção e inteligência artificial. Quem souber jogar o jogo das emoções e desrobotizar a sociedade totalmente tecnológica e souber jogar esse jogo, vai se destacar daqui pra frente. Eu tô falando pra vocês porque agora estou começando totalmente do zero meus projetos. Ou seja, eu vou jogar o jogo junto com vocês, do absoluto zero, após ter quebrado 2 empresas. Então, é isso, gente. Eu tô ansioso, tô muito motivado, muito feliz, tá?
Tenho apenas 23 anos e adquiri experiências absurdas, cara. Por tentativa e erro, pegando empréstimo, sujando o nome, fazendo cagada, devendo o banco, negociando dívida, fazendo venda, rodando em prejuízo, rodando com lucro também, que também não posso falar só do negativo, também teve coisas boas durante esse meu processo, tendo lucros, né, ganhando somas que eu ainda não tinha ganhado na minha vida e também devendo somas que eu nunca tinha devido na minha vida. Foi algo assim extraordinariamente muito bom, muito bom. E agora eu tô no jogo de volta, né, do zero, junto com vocês, dando uma visão simplista para vocês que querem começar nesse jogo, tá? Não foquem no produto de vocês, não foquem em vaidade, em coisas do ego de vocês. Não criem nada pensando em vocês. Atendam uma demanda, atendam um mercado, identifiquem dores e desejos. Caso você não queira atender dor, identifiquem desejos não declarados, desejos intrínsecos do ser humano e atendam aquilo. Hoje em dia o ser humano quer relacionamento, quer comunidade, quer pertencer a movimentos. Tá tudo muito superficial, tá tudo muito artificial. É o que eu tô falando pra vocês. O jogo agora é jogar o jogo das pessoas, de entender pessoas, tratar melhor as pessoas, gerar valor para as pessoas. Porque se você não gerar valor, só pensar em venda, produto, você vai estar fora do jogo nos próximos anos. Escreve o que eu tô te falando. Eu não tô falando por tentativa e erro, por achismo, porque eu vi alguém falar. É vivência na prática e estudo, e entendendo como está o comportamento do consumidor atual. O jogo agora é entender de persona, criar personas e atender os requisitos dessa persona, entender como essa pessoa está pensando, quais são os hábitos, os comportamentos dessa pessoa. Tem empresas que já fazem isso há anos, por isso que elas estão no mercado há muito tempo. Amazon, Apple, entendeu? Hoje em dia tá ficando cada vez mais escrachado que o jogo vai deixar de ser produto, tá? Produto, gente. Agora eu vou dar o código. Cara, eu tava acompanhando uma marca, estudando o mecanismo invisível dessa marca. Eu tava querendo entender por que algumas marcas vendem tanto, cara, e outras marcas não vendem nada. Eu tava intrigado, eu tava estarrecido, eu queria entender o que faz. Eu fiquei estudando ao longo dos dias algumas marcas que vendiam muito e outras marcas que não vendiam nada, e por que eu tinha uma loja que vendeu muito e depois passou a vender nada. O que aconteceu? Sendo que todo mundo trabalha no Instagram, todo mundo aparece, todo mundo bota todo mundo cria oferta, até semelhantes, mas o que diferencia umas das outras? Gente, produto é só uma desculpa. Às vezes o teu concorrente está vendendo um produto 2 vezes mais caro que o teu, com a mesma qualidade, e ele está arrebentando de vender e você não está vendendo nada. Produto é só uma desculpa. As marcas que vendem muito sabem trabalhar emoção, pertencimento, acompanhamento. Então, gente, quando vocês entendem que o jogo é entender as emoções, trabalhar um pertencimento, uma sensação de comunidade, uma sensação, criar um movimento, ou atender desejos não declarados, dores que não estão sendo ditas, sonhos e aspirações, você joga o jogo do mecanismo invisível, o jogo do storytelling, o jogo que parece que está todo mundo vendo o que você está fazendo, mas só você sabe o que você está fazendo, porque você entende do começo, do meio e do fim. Você entende de comportamento humano. Então, gente, foi esses os insights que eu tive, principalmente acompanhando uma marca que eu estava acompanhando de moda feminina. Eu vi pessoas
loucas para comprar o blush que a marca estava lançando e tipo, na hora eu achei aquilo ali uma coisa totalmente... Eu queria entender por que as pessoas ficavam tão loucas por um produto, por um simples blush. Sendo que se você jogar agora, eu estou com o computador aberto, se você jogar agora no Google Blush, vão aparecer inúmeros blushes da mesma cor, até mais baratos, com a mesma qualidade. Mas por que aquelas pessoas estavam naquele nível de ansiedade altíssimo, com o cortisol lá em cima para comprar aquele blush só porque era daquela marca? Mas não é por causa da marca, é o que aquela marca representa para no inconsciente daquela pessoa. Como que aquela marca trabalha as emoções dentro da cabeça daquela pessoa. Aí gera conexão, aí gera relacionamento, aí gera pertencimento. Então, gente, é um jogo que tem que ser estudado, tá? Não empreenda sem entender o mínimo disso. Ou se junte a alguém que já está se familiarizando a isso, tá? Não fique com pressa e ansiedade de sair da CLT só para você ostentar um título de que você é empreendedor ou você está empreendendo, tá? Vai te economizar anos de frustração, prejuízo, entender do que você está fazendo e entender o público que você atender, tá bom? É isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, para não ficar também muito longo, acho que 22 minutos tá bom com o primeiro vídeo. Em breve trarei outros temas de empreendedorismo e também de desenvolvimento pessoal para vocês. Valeu, um abraço.